Braga Neto diz que 1964 deve ser compreendido num contexto histórico. O novo ministro da Defesa, Walter Braga Neto, divulgou ontem, terça-feira, um texto chamado Ordem do Dia, alusiva ao 31 de março de 1964. Trata sobre o papel que ele classificou de pacificar o país, realizado pelas Forças Armadas naquele ano, quando os militares intervieram no governo de João Goulart. Abre aspas para o novo ministro da Defesa. A Guerra Fria envolveu a América Latina, trazendo ao Brasil um cenário de inseguranças com grave instabilidade política, social e econômica. Havia ameaça real à paz e à democracia. Fecha aspas. Braga Neto continuou, abre aspas novamente. Os brasileiros perceberam a emergência e se movimentaram nas ruas, com amplo apoio da imprensa, de lideranças políticas, das igrejas, do segmento empresarial, de diversos setores da sociedade organizada e das Forças Armadas, interrompendo a escalada conflitiva, resultando no chamado movimento de 31 de março de 1964. O texto ainda diz que as Forças Armadas acabaram assumindo a responsabilidade de pacificar o país, enfrentando os desgastes para reorganizá-lo e garantir as liberdades democráticas que hoje desfrutamos. Nesta quarta-feira, 31 de março, o primeiro ato da intervenção militar de 64 completa 57 anos. Né? Gente, isso aqui é uma aula de história para o pessoalzinho da Folha, Estadão, o Globo, né? Porque eles não leem o jornal deles mesmos, dessa época, para saber o que foi escrito sobre esse fato. Né? Então, pelo menos, escutem aí o Braga Neto. Mas o que vai sair na imprensa, que já está saindo, o que vai sair nas redes sociais? Né? Que é um absurdo o Braga Neto falar bem da intervenção. Foi golpe, sim. É o que está sendo falado já sobre isso aqui que eu acabei de ler para vocês. Gente, assistam o vídeo do Brasil Paralelo sobre o assunto. Muito bom. Muito bom, né? Hoje apareceu para mim, o Facebook me deu uma lembrança, uma foto que eu tirei com o Nando Moura na época do... que eu esqueci de apagar. A foto que eu tirei com o Nando Moura na estreia do 1964, do Brasil Paralelo, né? Mas apesar dessa lembrança, o documentário é excelente. Ele não passa a mão na cabeça dos militares, é muito importante isso. Também não é uma obra de exaltação do regime ou do movimento 64. Ele simplesmente mostra, fala assim, olha, tá tendo, o que aconteceu ali não foi um trovão em céu azul, não era tipo assim, o João Goulart tava ali quietinho, né, fazendo as suas reforminhas, que a história que conta é essa, né? Ele estava ali fazendo suas reformas populares, estava ali querendo fazer ali, uma social-democracia, né? Jogar ali um pouquinho de uma reforma agrária ali com terras improdutivas, né? Aquela coisa assim que ninguém consegue falar mal desse negócio, né? Aí os militares malvados foram lá e tomaram o poder, incentivados pelos Estados Unidos. Essa é a tese que não contam pra gente, né? O que não explicam direito é o seguinte: por que os Estados Unidos gastaria numa operação, né, se tivesse intervido, né? Por que eles gastariam numa operação para tirar um cara que, segundo os comunistas, não era comunista? Qual que era a lógica disso? Só porque o cara estava fazendo reforminha agrária com terrinha ali de latifundiário no interior do Mato Grosso? O que os Estados Unidos tem a ver com isso? Pois é. O que os Estados Unidos tem interesse? Qual é o interesse americano em defender propriedade de latifundiário no interior do Goiás? Sabe, um negócio assim, do Tocantins, né? Qual que é a relação nexo causal? O fato é, primeiro, não há nexo causal entre as duas coisas porque não houve a intervenção americana. A única intervenção americana que houve foi a do embaixador americano mandando uma mensagem para Washington no dia em que estava acontecendo, né, no dia que o Olímpio Mourão Filho botou os tanques na rua, né? Dizendo assim, nós precisamos fazer alguma coisa.
Esse precisamos fazer alguma coisa na hora que o ato já estava acontecendo serve como se fosse prova de que retroativamente eles já estavam fazendo desde antes. Quer dizer, é ignorar o mais primário fluxo temporal. O pessoal ignora que o tempo corre para frente, não corre para trás. O cara, para chegar nesse ponto de demência, tem que dar muito esforço mesmo, né? Então, assim, não houve isso. O livro sobre a STB mostra, né? Teve o 1964 ali atrás de você, e esse outro aqui também. Assim, esses dois livros aqui, ó. Esses dois livros aqui mostram com fontes primárias, tá? A STB é o Serviço Secreto da Tchecoslováquia, que era a ramificação da KGB que se dedicava a fazer as atividades da KGB na América do Sul, né? Então, o Brasil estava sob a guarda, por exemplo, da STB. O que tinha aqui de agente soviético, na verdade, era agente da STB. E esses agentes da STB, né, isso já se sabe hoje em dia, já tem fonte primária sobre isso, que essa história de que os Estados Unidos interviu para que houvesse um regime militar foi uma história criada por eles. Eles literalmente pagaram jornalistas, compraram jornalistas para poder repetir essa informação, essa falsa informação, essa fake news. Criaram uma fake news lá atrás e repetiram, né? Para ver se colava, e colou de fato, né? Muita gente acredita nisso até hoje, né? Então, até perdi o que eu estava falando, meu filho da merda. Assim, né? Isso foi o que aconteceu em 64, e isso que você vai ver no documentário. Então, assista o documentário do Brasil Paralelo, pessoal. Vale muito a pena mesmo. Tem o Verdade Sufocada também, né? O livro do Ustra. Do Ustra, né? Mas o livro do Ustra ele fala mais do regime já estabelecido do que outra coisa. Mas lógico, vale a pena, com certeza. Mas ele não fala do movimento 64. Sim. Eu quero... E esses livros tem na livraria, tá? Tanto o Verdade Sufocada, que fala do regime, quanto esse da STB de 1964, o Elo Perdido, tá na nossa livraria tercalibre.com.br, né? Tem um livro que não tá na nossa livraria, que é esse aqui, Max, ó. Esse livro aqui é sensacional. Depoimentos. Eu vou pegar aqui lá. Deixa eu só ver a página que eu tô aqui. Página 14. Esse livro aqui, ó. Esse aqui, ó. Você acha em PDF na internet para baixar aí. Que é Depoimento, Carlos Lacerda. Esses jornalistas aqui trabalhavam inclusive com o Olavo. Eles ficaram mais de 24 horas. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui fala. Depoimento de Carlos Lacerda foi prestado no sítio de Alecrim, no Rócio, em Petrópolis, aos repórteres Antônio Cunha, Ayrton Bafa, Cláudio Lacerda Paiva, Melquíades da Cunha, Júnior, Rui Mesquita Filho, Rui Portilho e Antero Luiz, do Jornal da Tarde. A galera do Jornal da Tarde. Foram 34 horas de gravação realizada nos fins de semana, nos dias 19, 20, 26 e 27 de março e 16 de abril de 1977, um mês antes da morte do autor. E o Lacerda fala aqui nesse livro, nesse depoimento, algo que... O próprio livro fala algo que o Brasil Paralelo tentou resgatar, porque colocam muito os militares como os grandes responsáveis pelo que aconteceu em 64. Mas isso não é verdade. Eu quero... Aqui, ó. É falso, portanto, que ele tenha participação na conspiração, né? Aqui está dizendo, né? Foi somente algum tempo depois, algumas semanas, apenas antes de 31 de março, que ele aqueceu em encontrar-se pela primeira vez com os oficiais do 2º Exército, com os quais víamos conspirando havia quase 2 anos. Tá? Esses jornalistas estão falando ali. O encontro foi no apartamento do meu irmão, Luiz Carlos Mesquita. O seu querido amigo Carlão. Foi no dia de sua morte a única vez que viu Carlos chorar. Naquela altura, Carlos já perdera toda a esperança em qualquer solução que não fosse ação militar pura e simples. Tá? É falso, portanto, que ele tenha participado da conspiração, Carlos Lacerda. Quando se diz que ele foi o maior líder da revolução, e de fato foi,
está se pensando na atuação que teve como governador da Guanabara durante o governo Goulart e que culminou com a resistência militar do dia 31 de março. Por que eu quero trazer esse texto aqui, de fonte primária? É um texto de um livro de 489 páginas. Mostra o receio que o Carlos Lacerda tinha em relação aos militares, tá? Porque ele sabia que os militares não o deixariam ser presidente. O sonho dele era ser presidente para poder mudar os rumos do Brasil. Vejam a situação como mudou, tá? O que nós temos aqui? Nós temos um governador contra um tirano. Olha que diferença. Sim. E que tinha receio do apoio dos militares, porque sabia que os militares não iriam largar o osso. Quando ele, civil, queria dar soluções dentro da liberdade entre os indivíduos. Carlos Lacerda é o grande herói de 31 de março de 64. Quem foi o grande líder da Revolução foi Carlos Lacerda. Por que é bom assistir ao documentário do Brasil Paralelo? Porque no documentário do Brasil Paralelo, você não sai com uma visão romântica das Forças Armadas. As Forças Armadas tomaram uma decisão depois que o povo e o Congresso agiram. Então, não é que... Veja que a narrativa dos militares e a narrativa da esquerda é mentirosa. As duas. A narrativa romântica de que os militares fizeram tudo e a narrativa caluniosa, difamatória, de que os militares eram terríveis malvadões contra os comunistas, essas duas narrativas são falsas. A narrativa verdadeira é que, e é isso que nós não temos hoje, a narrativa verdadeira é que nós tínhamos um governador, o governador da Guanabara, que era um homem de uma eloquência excepcional, um escritor, um pensador e um político, um analista político, Carlos Lacerda, um homem de uma estatura intelectual que nós não temos mais na vida política brasileira, nem entre os melhores. Nós não temos um homem da estatura de Carlos Lacerda. Um homem que virou para um militar que se vendeu e ficou do lado de Goulart. Vem aqui que eu te dou um tiro. Isso tem tudo no documentário do Brasil Paralelo. Tem um áudio. Tem um áudio, tem tudo isso lá no documentário do Brasil Paralelo. É fácil de encontrar. Muito bom isso aí. O grande herói de 64. Aqui. Vem que eu te... Ele foi ameaçado, o cara ameaçou matá-lo, ele virou e falou, então vem. Ele falou o mais honroso, vem que eu te dou outro, né? Da história do Brasil. E o Lacerda que já tinha escapado de um atentado, né, Alan? Sim. Então, assim, o grande herói de 64 foram os civis. Os militares vieram ajudar. Então, a visão romantizada, né, que os militares promovem e a visão, a narrativa caluniosa e difamatória dos comunistas, nenhuma delas presta. Todas elas estão enviesadas. O que ninguém conta foi a participação da CNBB, a participação da OAB, a participação de Carlos Lacerda, sobretudo, a participação das igrejas, a Marcha por Deus pela Família. Isso é o que ninguém te conta. Infelizmente. O grande herói de hoje é Carlos Lacerda, Max. Sim, com certeza. Agora, tem uma informação muito interessante, o Anderson. Tem duas coisas aí pra gente mostrar. Primeiro, esse site aí que eu botei, né, que vai mostrar pra gente o seguinte. Aqui, se você ler o livro da STB, ele dá os nomes. Uhum. Né? Ele dá os nomes dos jornalistas lá que foram... Isso.
E aí você tem a planilha dos benefícios da anistia. Tá? Tá aqui, ó. Se você entrar nesse site aí do governo federal, né? gov.br/servidor, né? Arquivos, centrais de conteúdo, arquivos e publicações, né? Você vai ver os beneficiados pela lei, né? Da anistiados políticos, né? Lei de 2002. E aí você pode clicar no PDF, tá? Mas a gente tem um print que é o que importa aqui para a gente. Né? Não vou clicar aqui no PDF, porque é grande, vai demorar aqui para carregar, mas tem um print ali, vocês podem vocês mesmos lá clicarem, né? E você vai ter lá você vai ter um dos nomes, tá? De um jornalista que no livro do STB fala que ele era um agente. Tá aqui, ó. Alan. Olha aí. Flávio, dá um zoomzinho aí, consegue? Flávio Aristides Freitas Tavares. Flávio Aristides Freitas Tavares. Olha aí os benefícios que ele recebeu. Olha aí na planilha. Né? Todo o benefício que ele recebeu e está no livro denunciado como um agente de desinformação. Né? Então, para vocês verem o que a gente tem no nosso Brasil. Você vê o que a gente tem no nosso Brasil. É isso aí. É isso aí que a gente tem.